Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí para fazer o estudo da lição junto comigo. Eu fico muito feliz de saber que eu não estou sozinha, que existe um grupo de pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pelo estudo da escola sabatina, pelo estudo da lição. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nos ajude, Senhor, nesse dia a compreender, a ouvir a Tua voz, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe a pequenez da nossa fé. Nos ajude, Deus, a compreender aquilo que não compreendemos. Nos ajude a perdoar a quem precisamos de perdoar. Nos ajude a ser imitadores de Cristo. Nos ajude a ser embaixadores de Cristo aqui na terra. A fazer diferença, a mostrar que somos pessoas que refletimos a tua imagem e semelhança. Que tudo que a gente for fazer, nós venhamos fazer o nosso melhor possível. Seja qualquer coisa, que nós venhamos nos dar o melhor, como se fosse para o Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a ouvir a tua voz também. Quando erramos, quando precisamos corrigir alguma coisa, nos produz transformação, mudança de vida. Nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, que não é fácil. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje já é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Né? E nós estamos aí na lição de número 9, falando muito aí sobre o Messias, sobre Jesus, no livro dos Salmos, né? Então, hoje, o título de hoje é esse aqui, ó, O Messias Sofredor. E pede para você ler o Salmo 22 e o 118, versículo 22. O Salmo 122, o título dele é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, nós não vamos ler hoje. Você vai ler aí na sua Bíblia. O sofrimento e vitória do Messias. Então, vai falar do sofrimento e da vitória do Messias. Né? Então, você vai ler aí com bastante atenção, pedindo o Espírito Santo para te ajudar a entender, né, o que o Senhor quer falar com você nesse salmo. Amém? E depois você vai responder essa pergunta aqui, ó. Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar? Você já sabe mais ou menos a resposta, né? Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar? Eles receberam de braços abertos? Eles trataram ele bem? Eles receberam ele bem? Nem todos fizeram isso, né, gente? E aí começa a lição, né, dizendo assim: os salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente na circunstância da morte de Cristo. Na cruz, Jesus orou com as palavras do Salmo 22, verso 1, e também está lá em Mateus 27, 46. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. Só podemos medir sua aflição pela extensão de sua profundidade e em unidade com o Pai. No entanto, as profundezas do sofrimento não poderiam quebrar a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo confiou a si mesmo ao Pai de forma incondicional, apesar do desespero enfrentado. Agora tem um comentário aqui do livro de Ellen White. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo o descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado, de profunda tristeza, o coração de seu filho. Está lá no livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 605.
A imagem de touros, leões rugindo e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus com as próprias palavras dele. E os soldados dividindo suas vestes. Gente, que momento triste. Mal entendia o povo que o verme, entre aspas aqui, que procuravam esmagar, se tornaria a pedra angular do templo e garantiria sua fundação. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. Para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, a meio divino de salvação, o meio divino de salvação, ela se tornará o agente do juízo. Vai ter que prestar conta no dia do juízo, gente. Com certeza, porque nós sabemos que esse dia vai chegar. E aqui no rodapé está escrito assim: na cruz, Jesus pagou a penalidade dos pecados que cometemos. Ele sofreu em nosso favor. Isso afeta sua maneira de viver? Você deve considerar o pecado abominável? O que você acha, gente? Que resposta que você daria a essa pergunta, né? Com certeza, né? Olha, isso afeta a sua maneira de viver? Quando você lembra de Jesus, tudo que ele passou lá na cruz, o sofrimento, a humilhação, a vergonha, isso toca no seu coração lá dentro, faz você refletir, faz você mudar de comportamento, de mentalidade, de atitudes, né? Você deve considerar o pecado abominável? Com certeza, né? Já estou até respondendo, né? Devemos sim. O pecado é um acidente na vida do cristão e não pode ser contínuo, né? Olha, muito obrigada, viu, por sua companhia, estudando a lição junto comigo. Eu te agradeço muito por você assistir os meus vídeos. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim, deixa um comentário e até amanhã, se assim o Senhor permitir.